E agora nós vamos falar de saúde. Eu estou recebendo aqui a doutora Mariane Abdala, que é especialista em nutrologia e longevidade saudável. E hoje nós vamos tirar diversas dúvidas dos ouvintes. Vamos bater um papo. A doutora Mariane está todos os dias aqui com a gente, dando dicas, né? E você acompanha as dicas dela. Hoje as dicas são ao vivo e o consultório é ao vivo também, para você mandar suas perguntas aqui. E ela vai esclarecer tudo, como sempre, com muita objetividade. Bom dia, minha amiga. Seja bem-vinda. Bom dia, Fê. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes Goiânia. Eu tô muito feliz de estar aqui. É sempre muito bom estar com você. Você sabe como eu te chamo, né? Eu também, minha querida. Doutora Mariane é minha médica, a gente já me acompanha há um bom tempo. E eu posso dizer para vocês que eu cheguei no consultório dela uns 2 anos atrás, talvez, toda desregulada. E é muito importante você ter um médico que te olha como um todo. Porque existe uma tendência, e nada contra, no momento de dor, é essa medicina que você tem que procurar mesmo, aquela medicina que vai resolver a sua dor. Mas, antes da dor chegar, existe uma medicina preventiva e integrativa. Fala um pouco mais sobre isso, porque quando a gente fala aqui que você defende uma linha de que você precisa olhar o paciente como um todo, o que é isso, Mariane? Você não olha para a dor pontualmente, você olha para a causa da dor, é isso? Justamente, Fê, porque assim, a medicina integrativa, ela olha o paciente na sua integralidade. Então ela vê tudo, ela vê desde questões hormonais até questões de minerais, de vitaminas, do cansaço desse paciente, porque às vezes você vai no médico, você tá cansado, você tá arrastado, faz exames, procurando alguma coisa e não encontra. Então a gente vai mais a fundo, a gente procura deficiências nutricionais, a gente procura deficiências hormonais para chegar no ponto de cura daquele paciente. Então a gente não precisa esperar a doença chegar, a gente pode agir antes dela. E esse é o ponto, fazer uma medicina preventiva. Ontem, inclusive, eu conversava com uma amiga e ela me dizia que a mãe dela foi ao médico agora recente e descobriu que está quase com osteoporose. E lamentou, inclusive, que isso não vinha sendo monitorado ao longo dos anos. É comum essa perda óssea em mulheres? É muito comum, como a gente até fez um programa, lembra, falando sobre um pouquinho de osteoporose. A osteoporose é muito comum, principalmente para mulheres brancas, sedentárias, que não fazem reposição hormonal, porque nós precisamos de progesterona, nós precisamos de estradiol para produção óssea e para manutenção óssea, além da testosterona, que faz toda a regulação do hormônio de crescimento, que ajuda aí também nesse processo de calonização óssea. Só que além disso, níveis ideais de hormônio D, níveis ideais de magnésio, níveis ideais de fósforo, de potássio devem ser monitorados. E muitas vezes esses exames nem são pedidos. Então, o médico, na verdade, ele não tem nem ele nem sabe, ele não tem nem a consciência do que aquele paciente está precisando, porque ele não checou isso. Ele está muito habituado a lidar com a dor lá na frente quando ela aparecer. Com doenças agudas, com o diagnóstico de doença, o que a medicina integrativa faz é anteceder o diagnóstico. A gente não quer que esse paciente ele tenha um diagnóstico de doença. A gente quer agir antes dele, para que não aconteça de tratar uma hipertensão, uma diabetes, uma osteoporose. Em que fase da vida é importante que a pessoa comece a monitorar hormônios? E aí, tanto homens quanto mulheres? Nós, mulheres, começamos a declinar os hormônios, os hormônios e tudo mais, né? A partir dos 25... Infelizmente. A partir dos 25 anos de idade. É uma idade muito, muito nova, né? A gente é uma menina, 25 anos, a gente não sabe nada. Mas a gente já tá lá declinando, a gente já tá tendo declínio de esteroides sexuais e de nutrientes e minerais. Os homens, eles declinam um pouco depois que nós. Até nisso eles ganham da gente, viu, gente? Com certeza. Ali por volta de 30, 35 que começa o declínio hormonal deles. Mas de toda forma, independente da sua idade, e não tem idade para isso, a gente precisa ter um médico para acompanhamento disso. Porque nós temos, por exemplo, pessoas com 18, com 16, com 14, com 15 anos que têm deficiência de hormônio de crescimento, que já é um hormônio. E isso não é só o crescimento que está em jogo, é a regeneração das células, é o paciente que não está tão disposto, que está acumulando gordura já jovem. Então a gente precisa ter esse acompanhamento. Você falou de gordura jovem, essa gordura abdominal, essa gordura visceral que vai se acumulando ao longo dos anos, por que isso vai aparecendo com o avançar da idade também? Então, com o avançar da idade, além de nós termos o declínio hormonal que já foi dito, Fê, a gente tem todo o declínio do nosso metabolismo. A nossa taxa metabólica basal, para uma pessoa que não se cuida, ela fica mais lenta. Então, não é mentira quando a gente fala assim, depois dos 40 é muito mais difícil fazer dieta.
é muito mais difícil perder peso, eliminar peso com a dieta. É realmente mais difícil, porque sua taxa metabólica basal, ela tá diminuída, então você tem um metabolismo mais lento. E a gente começa a elevar a insulina. Por quê? Com o passar do tempo, você vai comendo a cada dia. Vamos supor que você tem um hábito, quando você era jovem, de comer um chocolate, de comer um pão todo dia, e você permanece esse hábito até os seus 40 anos. Você está elevando o quê? O que a gente chama de insulina. A elevação de insulina, ela acumula gordura visceral, que é a gordura mais difícil de ser combatida. Por quê? Porque quando a gente come carboidratos simples, como quitandas, pão, macarrão, doces de forma geral, eu elevei essa insulina e eu vou guardar. O organismo entende como um depósito. Olha, tem muito açúcar aqui. Um dia não vai ter. Então eu vou aproveitar que está tendo agora, vou guardar para um dia que eu for precisar usar, tá aqui. Só que, na verdade, você vai manter esse hábito todo dia. O organismo, de forma inteligente, estoca, mas, na verdade, você não vai parar de ingerir. E isso acumula gordura abdominal. Entendi. O doutor, a gente tem visto aí, nos últimos tempos, a gente acompanhou um modismo daquela agulhada na barriga para emagrecer. O Ozempic, né? O Ozempic, Saxenda. E aí, o que a gente está vendo? A gente está vendo um monte de gente nas nossas rodas de amigos, pessoas que a gente conhece, viciado naquilo. Viciado em Ozempic. E aí, é um remédio que você pode ficar usando assim de forma contínua, vai e volta. Que prejuízo isso pode trazer à saúde? Então, na verdade, é uma medicação que ela é utilizada e às vezes eu utilizo para pacientes que precisam emagrecer. Só que tem que ter orientação, né, Fê? A gente não pode usar para qualquer um. Nós temos contraindicações do Ozempic, por exemplo, cálculos biliares, porque um dos riscos do Ozempic é pancreatite. Mário, você já viu isso? Já vi isso uma vez. Pacientes que têm cálculos biliares e que desenvolveram pancreatite, mas essa não é a questão. Nada que você é dependente, né, Fê, é bom. Então a gente precisa usar às vezes a gente precisa usar para dar um start na vida daquele paciente, para ajudar aquele paciente no começo. Mas a mudança, ela tem que ser interna, ela tem que ser cerebral, ela tem que ser de mente. Porque não adianta, depois ela vai parar de usar o Ozempic e vai engordar tudo de novo. Então, assim, não é uma medicação que pode ser contínua. Estudos até falam que tem que ser no máximo por 12 meses utilizado. É mesmo. E eu não falei ainda de ansiedade. A gente vê um monte de gente sofrendo de ansiedade, sofrendo de burnout, né? A gente tem visto muitas pessoas com esgotamento físico e mental, em decorrência da rotina muito agitada, de muito trabalho, enfim, né? Muitas responsabilidades. Algumas coisas podem ser tratadas sem o uso de remédio, né, Mariane? A gente pode prevenir esse estresse excessivo no organismo, tratando também por meio da medicina integrativa. Com certeza, Fê. Inclusive, eu recebo vários pacientes com quadros de ansiedade, com quadros de depressão. E quando eu olho, quando eu averigo mesmo, faço uma pesquisa, eu observo que essa tireoide desse paciente está altamente preguiçosa. Ela tem uma deficiência intracelular de T3 importante. E aí o sono vai ficar leve, o sono vai ter dificuldade na indução de sono. É aquele paciente que não vai conseguir acordar bem, acordar disposto, vai começar a engordar. E isso também gera ansiedade, depressão no paciente. Certeza. Além do declínio de testosterona, que é muito importante e está bem associado a esses quadros. Então a gente consegue tratar repondo isso. Olha, pelo menos melhorar. Eu tive um testemunho tão interessante outro dia, até não te contei, fui abordada numa festa. E a pessoa me disse o seguinte: olha, eu vi no seu Instagram que você frequenta a doutora Mariana Abdala, e mandei a recomendação para uma prima que estava num quadro de depressão. Até o marido dela se esforçou muito, não tinha ali naquele momento dinheiro para o tratamento dela, mas fez um esforço grande para fazer esse tratamento, e ele me pediu para te agradecer. Falou: Fernanda, agradeço demais a sua indicação por meio do meu primo, porque a doutora Mariane mudou a vida dessa minha prima. Ela tinha depressão, não saía de casa. Hoje ela vai e volta pro trabalho, parece que ela estuda à noite, tem alguma coisa assim, faz uma outra faculdade. Ela retomou essa faculdade, vai de bicicleta para todo lado. Então foi tão interessante. Eu falei: gente, quando eu tiver oportunidade eu vou repassar isso pra doutora Mariane, porque foi muito bacana. É bacana isso, mudar vidas, né? Menina, até arrepiei, porque isso foi
fui pega de surpresa agora, né, Fê? Que bom, que bom. É muito bom, é muito bom. Eu falo que eu amo o que eu faço. E esses depoimentos aí que você acabou de me relatar movem a nossa vida, né? Com certeza. Deixa a gente, assim, com a certeza que o propósito que a gente tá fazendo é isso mesmo e tá tudo certo. Estamos no caminho. A do Carmo, ainda não é pergunta pra doutora, né? A do Carmo quer participar com a gente. Eu vou chamar ela daqui a pouquinho, porque antes deixa eu trazer o Léo. O Léo já tá no ponto aí? Ainda não também? Então vamos com a do Carmo agora. Do Carmo quer fazer uma participação, não é uma pergunta pra doutora, mas ela quer participar. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Quem é Goiás é sempre Goiás. A gente nunca deixa de ser Goiás, não. Verdão, Verdão, Verdão. A gente torce de coração. Então, se tá lá embaixo ou se tá lá em cima, nós somos Verdão, Verdão, Verdão. Ouvi o grito de alguém do Goiás, então, porque tava calado, tava silencioso. Mas isso é bonito, o amor ao time independente da circunstância. E mais bonito ainda é neste momento também todas as torcidas se unirem e vibrarem por Vila e vibrarem por Atlético, para que eles também tenham oportunidade de acesso. Eu acho que isso é muito bonito. Tem mais uma pessoa que vai participar com a gente, que é a Deusa. Deixa eu ver se a Deusa tá no ponto aí, Andrezinho. Bom dia. Oi, Fernanda, bom dia. Sextou, minha amiga. Tenha uma linda sexta-feira, um bom final de semana. Fernanda, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com os caminhões da coleta de lixo. Ou tá passando uma vez por semana aqui no nosso setor. Se você vê a rua, a bagunça que tá, eu não sei o que foi. Começou bem, mas agora virou bagunça de novo. Um abraço, Fernanda. Meu nome é Deusa, moro em Goiânia, no setor Oriente Ville. Oi, Deusa, nós vamos atrás dessa resposta, viu, de saber o que está acontecendo aí no setor Oriente Ville, mas não é uma queixa só sua. Sei que está acontecendo de novo em algumas partes da cidade, a coleta está deficiente. Em meio a essa grande polêmica da destinação de um recurso absurdo à Comurg, 68 milhões de reais, questionáveis até, questionado por parte do Ministério Público. A gente ouviu aqui do presidente da Comurg que nunca mais voltaria a se repetir a falha na coleta de lixo em Goiânia, que o problema estava remediado, que estava resolvido. Portanto, esta falha vai contra o que ele disse aqui pra gente ao vivo. Nós vamos atrás de respostas para entender o que está acontecendo por parte da Comurg. Se está passando pouco caminhão de lixo, ele está se contradizendo, porque ele afirmou aqui que o problema estava resolvido. Bom, daqui a pouquinho, tem perguntas chegando aqui. A Cristiane tá mandando pergunta, a gente já vai soltar a pergunta da Cristiane. A Maristela também tá participando. Vamos abrindo aqui as perguntas aos poucos. O Léo agora sim? Ainda não. Leonardo, você tá me enrolando, né, rapaz? Você tá me enrolando. Bom, daqui a pouco o Léo vem, então. Mariane, depressão pode ser tratada por meio da nutrologia? Com toda certeza, Fê. Nós temos alimentos que liberam serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer. Nós temos o exercício físico, que ajuda muito, e eu prego muito para todo mundo. A massa magra vai liberar citocinas anti-inflamatórias naquele corpo daquele paciente, além de nutrientes e minerais que a gente pode utilizar, né, para ajudar aquele paciente a melhorar aquele quadro depressivo. É claro que eu preciso da colaboração do paciente, mas sim, nós temos sim opções terapêuticas. Olha, deve ser de dar dó você pegar um paciente que está ali se entupindo de remédio, e quando você abre os exames dele ali e você percebe que de repente, se você tivesse tratado ali a tireoide antes, se você tivesse tratado questões de vitamina, você teria dado um outro norte para esse paciente que não fosse a dependência de remédios. Fê, é muito assim, dó mesmo, porque às vezes eu recebo um paciente com uma hipovitaminose D tão importante, como a deficiência da vitamina D, ali em torno de 6, de 5, de 4, de 9, de 20, que tem um quadro depressivo, e ele já passou por diversos outros profissionais que até viram essa vitamina D. É mesmo? Mas eles focaram aonde? No quadro depressivo, sem a reposição desse hormônio, que é tão importante
principalmente para alegria, para disposição, para energia daquele paciente. Olha, para a doutora. Sérgio, bom dia. Queria deixar uma pergunta aí para a doutora Mariana Vidal. Doutora Mariana, aqui é o Sérgio aqui, né? Eu sou obeso, né? Fiz a cirurgia bariátrica, emagreci em 2007, voltei a engordar, né? Depois de 10 anos e tô aí, né, nesse efeito, né? Agora em 2021 tirei o anel, né? Que eu tinha feito a capela. E hoje eu tô tomando aquela, né, lá da Gotita, né, pra poder estar me ajudando aí. Emagreci alguns quilinhos, mas eu queria saber de você, qual que são os efeitos dessa vacina? Deus abençoe. Oi, Sérgio. O liraglutida é um análogo de GLP-1 e ele vai agir aí diminuindo a sua fome, né? E os efeitos a longo prazo, eles podem sim afetar um pouquinho o seu fígado, pode também dar cálculos biliares, é um efeito em bula. E os efeitos mais agudos são náusea, vômito, diarreia. Não pode ser usado por mais de uns 8, 9, 10 meses, tá? Então tem que dar uma segurada aí. Vamos tentar mudar a cabecinha pra gente desmamar desse remédio. Já fez a bariátrica, né, Sérgio? Então, controlar a boca não é fácil não, meu irmão. Cristiane, sua vez, bom dia. Oi, Fernanda, bom dia. Uma pergunta para a doutora. Doutora, depois de velha, depois dos meus 30 anos, velha, né? Mais ou menos. Descobri que eu estou com intolerância à lactose. Isso está relacionado também a essas diminuições das taxas, porque eu sempre comi tudo com leite, sempre me comportei super bem com leite, só que agora as coisas só pioram. Então, tem que ter alguma coisa a ver? O que a gente pode fazer para melhorar esses quadros depois dos 30? Cris, a intolerância a laticínio, ela existe em todo mundo. Só que uns se manifestam mais do que outros. E o que inflama não é a lactose, é a caseína. Então não adianta você tirar a lactose da sua vida se você continuar ingerindo o leite e os derivados. Então o que você tem que fazer, e a minha dica para você é curar o seu intestino. Então fique um tempo sem os laticínios e depois vai colocando. Coloca um dia, depois fica 4 sem, um dia, depois mais 4 sem, e aí utiliza um probiótico, mas tudo tem que ser orientado por um médico. Maravilha, minha querida, muito obrigada pela presença aqui, pela participação, tirando as dúvidas dos ouvintes. Entrevista sempre muito esclarecedora e muito enriquecedora. Gratidão, amiga, estaremos juntas na próxima. Com certeza. Gratidão, gente, muito obrigada pela participação.